Olá, gente. Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e dando sequência a uma série de aulas sobre geometria analítica, hoje nós veremos hipérbole, a definição, os elementos que compõem e a equação da hipérbole. Hipérbole faz parte das cônicas. Nós vimos elipse, vamos ver hipérbole hoje e na próxima aula veremos parábola. Espero que vocês gostem, que vocês curtam. Não esqueçam de compartilhar com os amigos, de se inscreverem no canal, para vocês terem notificações de todas as aulas e para me apoiar também, ok? Vamos lá? A hipérbole é uma cônica. Então vamos ver aqui, nós temos aqui dois cones, um cone duplo, tá? Temos um cone para baixo e um cone para cima. Esse cone vai ser cortado, intersectado por um plano. Esse plano é como se fosse uma folha de papel cortando esse cone. E o que vai acontecer? Eu vou passar aqui uma folha cortando e vai se formar aqui o desenho de duas curvas. Ó, ficou aqui uma curva, outra curva em um plano. Essa folhinha de papel aqui, tá? Então o que eu tenho aqui é isso. Isso foi tirado de onde? É claro que isso aqui não é um cone duplo, mas a ideia é essa. Foi cortado, vendo? Passei uma folha na vertical, cortei, como se fosse um plano, cortando, e deu origem a duas curvas. A curva de cima, a curva de baixo, tá ok? E é sobre isso aqui no plano que a gente vai estudar. Então, o que seria a hipérbole? É uma curva que surge quando um cone duplo é intersectado por um plano, cortado. A hipérbole é uma figura plana. Como eu mostrei para vocês, a gente vai estudar ela como se fosse uma folhinha de papel, sem altura. Estudada na geometria analítica. O que é geometria analítica? É quando eu estudo uma figura geométrica num plano, num papel, ok? Onde ela tem abscissa, tem coordenada, ela tem pontos para eu localizar ela dentro desse plano cartesiano. Que na geometria analítica nós estudamos o quê? A parte algébrica, ou seja, expressões com letras para representar uma equação. Okay? Então, essa primeira parte aqui, acho que deu para entender de onde surgiu a hipérbole, certo? Duas curvas da intersecção de um plano em um cone duplo, ok? Vamos para essa segunda parte? Para que um ponto P pertença a uma hipérbole. Aqui eu tenho a hipérbole. Vou pegar um ponto P qualquer aqui, ó. Chamar aqui de P1. Para que esse ponto pertença a uma hipérbole, o módulo da diferença entre a distância do foco 1, aqui é o foco 1, aqui é o foco 2. Bem, gente, como essa é a segunda aula sobre cônicas, eu recomendo que vocês assistam primeiro a aula sobre elipse, tá? Depois vem aqui assistir, essa vai ficar mais fácil o entendimento. Então, nós temos aqui o foco 1 e o foco 2. E o que está falando aqui? Que o módulo da diferença entre a distância do foco 1 até P e do foco 2 até P é sempre constante igual a 2A. O que está falando? Ó, aqui eu tenho o foco 2 e tenho o ponto P. Então, essa distância menos a distância do P até o F1, ela é constante, ou seja, ela não muda, ela é sempre igual a 2A. Faz a curva, eu chamo de vértice, tá? Vértice 1 e vértice 2. Essa distância de um vértice até outro vértice, eu vou chamar de... Aqui é como se eu tivesse o plano cartesiano, tá? O eixo dos x, o eixo dos y. E aqui, essa distância do zero até o vértice eu vou chamar de A. Essa distância do zero até o vértice 1 eu vou chamar de A. O total aqui dá 2A. Então, o que ele está me falando aqui? Que o módulo... Por que módulo? Porque distância não vai ser negativo, tá? O módulo da distância de P1, vou botar P1 aqui, que é o que a gente está usando, até o F2, essa distância do P1 até o F2, menos a distância de P1 até o F1, é igual a 2A. Essa distância aqui, P1, F2, menos essa distância aqui, P1, F1, tem que ser igual a esse tamanho aqui, igual a 2A. A mais A, 2A.
tá? A distância entre um vértice e outro. Então, é isso que está falando aqui, que é a distância de P1, F2, menos a distância de P1, F1, isso aqui, menos esse pedaço aqui, esse pedaço que sobrou, é igual a 2A, a distância de um vértice até outro, tá? De um vértice da minha, como se fosse uma parábola, né? Até a outra, ó. É onde faz a curva, é o vértice. Aqui está no eixo X, Y. Aqui, o meu eixo X é chamado de eixo real e esse eixo Y vai ser chamado de eixo imaginário, tá? Então, nós temos o eixo imaginário, que é o eixo dos Y, e aqui é o eixo real, que é o eixo dos X, tá? Então, aqui está a definição do que seria uma hipérbole, que é a distância de ponto 1 até o F2, o foco 2, menos a distância de P1 até o foco 1 é igual a 2A. Está entre módulo, porque essa distância pode ficar negativa. Então, a gente não vai usar negativo, porque é distância. Então, vai ficar, a resposta vai ser sempre positiva, tá? E um outro ponto qualquer. Eu poderia pegar aqui o ponto 2, seria a mesma coisa. A distância do ponto 2 até o meu F1, menos a distância do meu ponto 2 até o meu F2, tem que ser igual a 2A, ou seja, essa distância aqui do vértice. Qualquer ponto que eu pegar aqui, em qualquer lugar, vai ser sempre o ponto 3, vai ser sempre a mesma coisa. A distância do F1 até o meu ponto, do meu ponto até o F1, menos a distância do meu ponto até o F2, vai ser igual a 2A, vai ser igual a essa distância aqui. Então, é uma constante, isso não muda. Vai ser sempre a mesma distância, o maior menos o menor, vai ser sempre a distância de um vértice até o outro, ou seja, de 2A. Isso não vai mudar. Isso vale para qualquer ponto. Qualquer ponto que eu pegar aqui, vai ser sempre isso. A distância desse ponto até F2 menos a distância desse ponto até F1 vai ser igual a 2A, ok? Bem, gente, vamos ver agora como é que vai ficar a nossa hipérbole aqui no nosso plano cartesiano. Nós temos o eixo real, que é o eixo X, o eixo imaginário, que é o eixo Y. Temos aqui o foco 1 e o foco 2. Essa distância que vai do A1 até a origem e do A2 até a origem, eu vou chamar de A. Azinho, A, do lado de cá, A. Então, essa distância aqui, do A1 até o A2, é igual a 2A. Nós temos aqui a distância do B1 até a origem e do B2 até a origem. Essa distância eu vou chamar de B. Então, nós temos um Bzinho, que é a distância do B2 até a origem, e outro Bzinho aqui, que é a distância do B1 até a origem. Então, do B1 até o B2, eu tenho 2B, é a minha distância. A distância que vai do meu foco 1 até a origem, vou botar aqui embaixo, ó, do meu foco 1 até a minha origem, eu vou chamar de C. Distância aqui também, que vai do meu foco 2 até a minha origem, eu também vou chamar de C. Então, C é toda essa distância aqui. Então, eu tenho o A, que vai do A1 até a minha origem, e vai do A2 até a minha origem. Eu tenho o B, que vai da origem até o B1 e da minha origem até o B2. E tenho o C, que é a distância do meu foco até a origem e do meu outro foco até a origem. Então, agora vamos ver quais são os elementos da minha hipérbole. Tem o centro. O centro quem é? É o O, é a origem, o zero. Eixo real. Quem é o eixo real? Aqui, ó, o eixo dos X. Quem é que está no eixo real? O A1 e o A2. Então, eu digo que o eixo real é o meu A1 e A2, que é igual a quem? Do 0 ao A2 é A, e do 0 ao A1 é A. Então, isso aqui é igual a 2A.
tá? Então, do A1 ao A2 é igual a 2A. Do A1 ao 0 é A. Do A2 ao 0 é A. Então, essa distância toda aqui eu vou chamar de quê? Eixo real. Do A1 ao A2, eu vou chamar de eixo real. Se do A1 ao A2 é o eixo real, do 0 ao A2 e do 0 ao A1, eu vou chamar de semi-eixo, ou seja, só a metade do meu eixo, tá? Então, o meu eixo real é A1 até o A2, que é igual a 2A. E o meu semi-eixo é apenas A, que é a metade do meu eixo real. Eixo imaginário, agora eu estou falando do eixo dos Y. Então, meu eixo imaginário vai do B1 até o B2. Do B1 até o B2. E ele é igual a 2 vezes o B. Ó. Do 0 ao B2 é B. E do 0 ao B1 é B. Então, B mais B é igual a 2B. Então, eixo real, 2A. Eixo imaginário, 2B. E o semi-eixo imaginário vai do 0 ao B2. Então, é o B. Tá aqui eu chamo de B. O semi-eixo imaginário é B. E o eixo imaginário é 2B. Ok? Os focos, eu tenho o foco 1 e tenho o foco 2. Então, eu tenho o foco 1 e o foco 2. São os meus dois pontos aqui, que nesse caso estão no eixo real. A distância focal. A distância focal, eu não estou mais falando de ponto, eu estou falando da distância do F1 até o F2. Essa distância aqui, ó. Toda essa distância. Então, a distância focal vai do F1 até o F2 e ela é igual a quê? Se do F1 ao 0 é C e do 0 ao F2 é C, a distância do F1 ao F2 é igual a 2C. C mais C, que vai dar 2C. Excentricidade. Excentricidade, eu vou dizer que é a letra E. A excentricidade vai ser igual a C dividido por A. Quem é C? Essa distância aqui do F1 até o 0 ou do F2 até o 0. É essa distância aqui dividida por A, dividida pela distância do quê? Desse vértice aqui até o 0, do A2 até o 0. Então, é essa distância dividida por essa distância, tá? Vai me dar a excentricidade. E como essa distância C sempre vai ser maior que essa distância aqui do A, nós vamos ter sempre um número maior que 1 como resultado, tá? E o que é a excentricidade? Para que ela serve? Para medir a abertura da minha curva, se ela vai ser mais fechadinha, mais achatadinha, se ela vai ser mais aberta. A excentricidade vai me dizer que tipo de curva que eu vou ter, se ela vai ser fechadinha ou se ela vai ser mais aberta, ok? Então, relembrando aqui os elementos da hipérbole, nós temos o centro, o eixo real, que é 2A. Eu vou até botar aqui, nós temos o semi-eixo, é A, tá? No caso aqui, o semi-eixo é A, que é esse pedacinho aqui. Aqui é A, do A1 a 2 eu tenho 2A. Então, o semi-eixo eu vou chamar de A. Temos o eixo imaginário, B1, B2, que é 2B. O eixo imaginário aqui está no Y. Do B1 ao 0, do B2 ao 0, tá? Aqui é B, aqui é B. Então, o total é 2B. Então, o semi-eixo aqui é B. Se o eixo total é 2B, a metade do eixo é B, tá? Semi-eixo B. Os focos F1 e F2, que são dois pontos, nesse caso aqui está no eixo real, tá? O foco 1 e o foco 2. Temos a distância focal, que é essa distância que vai do F1 até o F2, toda essa distância aqui. Do F1 até o 0 é C. Do F2 até o 0 é C. Então, a minha distância focal é 2C. E temos a excentricidade, que é C sobre A, que é essa distância aqui, do foco até o 0, dividido por essa distância aqui, do A2 até o 0, que é o A. Então, é C dividido por A. Vai dar a minha excentricidade, que ela é maior que 1 e o A sempre vai ser menor do que o C, tá? Essa distância aqui sempre vai ser menor que essa. Essa aqui
é onde muda o sentido da curva, é o vértice da minha curva. Então, essa distância aqui de baixo sempre vai ser maior do que essa distância aqui do meu vértice, né? Da parte menor que eu tenho, mais próxima do zero. Bem, gente, olhando aqui, eu tenho o lado A, tenho o lado B, e se vocês repararem, essa distância aqui, ó, que vai do A1 ao B2, eu vou formar um triângulo retângulo, tá? E esse triângulo retângulo, ele já tem o cateto A, que é o lado A, que vai do A1 ao 0, tem o lado B, que vai do B2 ao 0, e essa aqui de frente para o ângulo de 90 graus seria a minha hipotenusa, que eu vou chamar de lado C. Então, o que eu tenho? Qual é a relação que eu tenho em um triângulo retângulo? Pelo teorema de Pitágoras, a gente sabe que a hipotenusa ao quadrado, no caso aqui, vai ser C ao quadrado, vai ser igual a ao quadrado dos catetos, A ao quadrado mais B ao quadrado. É a relação pitagórica que eu tenho aqui com o meu triângulo retângulo, que o C ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Para que eu preciso saber isso? Porque em determinados momentos eu vou querer saber quem é C. Eu posso descobrir quem é C através dessa relação, que C ao quadrado é igual ao quadrado mais B ao quadrado. Às vezes eu tenho quem é A, eu tenho quem é B, mas eu não sei quem é C. E eu posso descobrir utilizando essa relação pitagórica aqui, ok? Equação da hipérbole. Qual é a equação da hipérbole? Nós temos dois casos. Um em que o foco está no eixo X, ela está deitadinha aqui, ó. O meu foco 1 e o meu foco 2 estão no eixo X. Quando isso acontece, eu tenho que X ao quadrado sobre A ao quadrado, A, menos Y ao quadrado, aqui é B, sobre B ao quadrado vai ser igual a 1. Essa é a equação da hipérbole quando o meu foco está no eixo X. Lá na elipse é bem parecido, só que aqui era mais. Lembra que a soma de x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado era igual a 1. Aqui é bem parecido, só que na hipérbole, em vez de ser soma, é subtração. X ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Bem, aqui nós temos o F1 e o F2, só lembrando que aqui é o x e aqui é o y, tá? X, y, lembra das coordenadas? Quem é o x aqui? É menos c. Por quê? Porque essa distância aqui é c, está para o lado negativo, então vai ficar menos c. E o y é zero, porque ele está no eixo x. E esse F2, o foco 2? O x é c, tá? Que é essa distância aqui do foco 2 até o zero é c. E o y é zero. Por quê? Porque está no eixo x. Então agora vamos ver aqui quando o meu foco está no eixo y, não está mais no eixo x. Agora o meu foco está no eixo y. Agora o meu B veio para cá, ó. Aqui é o B, aqui é o B. Lembra que o B ficava no eixo y? Agora ele está no eixo x. Agora essa distância do zero até a minha curvinha aqui, ó, vai ser A e A. E como vai ficar a coordenada do meu foco 1 e do meu foco 2? Agora, ó, x e y. Agora o meu x é zero. E o meu C está no Y. Agora, o meu X é zero, tá? E o meu C está no eixo Y. Por que X é zero? Porque eu não tenho nada no meu eixo X. Está tudo no meu eixo Y. E aqui embaixo, de novo, o meu X é zero e o meu Y é menos C. Por quê? Porque está abaixo do zero, tá? Então, aqui são os números negativos. Para a esquerda, negativo, para baixo, negativo. Então, as coordenadas do meu foco agora são 0 e menos C e 0 e C. Tá? Então, nós temos aqui, o que é C? É essa distância do foco até 0, tá? Que é o meu C. Essa distância aqui é o C. Tá? Então, eu tenho o A, B e o C, que é essa distância do foco até o 0. Ok?
Ali também, ó. A, B, e o C seria essa distância aqui, ó. Tá? Do foco até o zero. Então, qual é a equação da hipérbole quando o meu foco está no eixo y? Só vai mudar um pouquinho. Vai ficar y ao quadrado sobre a ao quadrado. Notem que agora o y veio primeiro. Menos x ao quadrado sobre b ao quadrado. O que mudou? A ordem. Aqui o x vinha primeiro, era x menos y. Aqui é y menos x. Como é que eu sei que a minha hipérbole está no eixo y, no eixo dos imaginários, não no eixo dos reais? Eu vou olhar aqui. Se o meu x estiver negativo, ó, menos x, é porque ela está no eixo dos y. Se o meu x estiver positivo, estiver na frente positivo, é que ela está no eixo real, tá? No eixo x, ok? Então, nós temos as duas equações. Então, nós temos a equação x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. E nós temos y ao quadrado sobre a ao quadrado menos x ao quadrado sobre b ao quadrado também é igual a 1. Só que nesse caso aqui, nós temos, como o x está negativo, a nossa hipérbole está no eixo y, não no eixo x, ok? A diferença é que o y vem na frente. Primeiro vem y, depois x, mas fica a ao quadrado e b ao quadrado da mesma forma. Vamos fazer um exercício para vocês entenderem como é que a gente utiliza isso aqui? Vamos lá? Determine qual é a equação da hipérbole com focos f1 menos 5, 0, f2, 5, 0 e eixo imaginário igual a 8 unidades. Então, vamos entender devagarzinho isso aqui. Ele quer a equação, ele quer que a gente ache x ao quadrado sobre a ao quadrado, para descobrir quem é A, quem é B. Mas está me dando algumas informações, porque aqui ele não me disse quem é A e quem é B, mas me deu algumas informações que eu posso chegar até a minha equação. Ele está me falando que essa hipérbole, o foco é menos 5 e 0, o foco 1. Então, o F1, ele tem as coordenadas menos 5 e 0. Se o x é menos 5 e o y é 0, é sinal que ele está no eixo dos x, no eixo real. Então, eu já sei qual é o sentido da minha hipérbole. Ela vai estar no eixo x, porque o primeiro número sempre é x e o segundo número do meu par coordenado sempre é y. Então, se o menos 5 é x, ele está aqui. O y aqui é 0. Então, f2 vai ser igual a 5 e 0. Então, eu já descobri em que eixo que a minha hipérbole está. Então, eu vou estar com uma hipérbole para cá e a outra para cá. Ok? E está me falando que o eixo imaginário é igual a 8 unidades. Então, aqui eu tenho o eixo imaginário, que seria o meu y. Quem é o meu eixo imaginário? É o B1, B2, lembra? Meu eixo imaginário é igual a B1, B2. Então, aqui é o meu B1, aqui é o meu B2, aqui é o B e aqui é o B. Então, meu eixo imaginário vai do B1 até o B2. Meu eixo imaginário é igual a 2B. É B mais B. Se o meu B1 até o B2 é igual a 8, 8 é igual a 2B. Ou seja, se daqui até aqui, do B1 até o B2 mede 8, vou ter duas coordenadas aqui. O B2 vai ser, quando o y for 4, o x vai ser 0. Então, aqui vai ser 0 e 4. E o outro, o B1, vai ser 0 e menos 4, que está para baixo é negativo. Então, eu tenho 4 e 4, total de 8. Então, do B1 até o B2 tem 8 unidades. Então, 8 é igual a 2B. B vai ser igual a 8 dividido por 2. B vai ser igual a 4. Achei o valor de B. Eu já sei o valor de C. Quem é C? C
não é a distância que vai do F1 ao zero e do F2 ao zero? Quem é C? Que distância é essa que vai do F1 ao zero e do F2 ao zero? É o meu C. Ó. Esse aqui é o C. Do F1 ao zero também é o C. Então, eu já sei quem é C. C é igual a 5. Por que eu sei? Olha aqui, por causa do X. Ó. Do zero até o meu eixo X, aqui, até o meu foco 2 é 5. Do zero até o meu foco 1 é menos 5, então essa distância é 5. Se ele me pedisse a distância focal, seria 5 mais 5, 10. Não me pediu a distância focal, mas eu já poderia olhar aqui e falar, a distância focal é 10. Porque está negativo, mas não existe distância negativa. Então, aqui é 5 do zero ao F1 e é 5 do zero ao F2. 5 mais 5, 10. Então, o C é igual a 5. A distância focal, que é 2C, seria 10. Mas ele me pediu quem? Me pediu a equação. Então, eu já tenho o B e eu tenho o C. Quem está faltando? O A. Então, eu vou usar lá o meu teorema de Pitágoras, né? C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Por que eu vou usar isso? Porque eu sei quem é C e sei quem é B, eu tenho que descobrir o A. É só botar aqui na minha expressão pitagórica. C ao quadrado, quem é C? É 5. 5 ao quadrado vai ser igual a ao quadrado, que eu não sei quem é, que eu quero descobrir, mais B ao quadrado. Quem é B ao quadrado? É 4 ao quadrado. Então, 5 ao quadrado, 25, é igual a ao quadrado mais 4 ao quadrado, x 16. Vou só inverter o lado. A ao quadrado vai ser igual. O 25 continua, o 16 vai para o outro lado com sinal negativo. A ao quadrado é igual a 9. Se A ao quadrado é igual a 9, A é igual a raiz de 9, o 2 do expoente foi em forma de raiz, A é igual a 3 ao quadrado, vou tirar de dentro da raiz, A é igual a 3. Pronto, achei quem é A, achei quem é B e achei quem é C. Era só isso que era para fazer? Não, era para montar a minha equação. Qual é a equação da hipérbole? X ao quadrado sobre A ao quadrado, quem é A ao quadrado? 3. Menos y ao quadrado sobre b ao quadrado. Quem é b ao quadrado? B ao quadrado, 4 ao quadrado. É igual a 1. Então, como é que vai ficar isso? Vou jogar para cá. X ao quadrado sobre 9 menos y ao quadrado sobre 4 é igual a 1. Pronto, achei a equação que eles pediram, tá ok? Eu só pude montar a minha equação depois que eu achei quem é A e quem é B, que são os dois elementos que eu preciso para colocar na minha equação. Ache os fórmulas. Aqui eu tenho a equação x ao quadrado sobre 25 menos y ao quadrado sobre 9 igual a 1. Bem, primeira coisa, o meu x está positivo. Então, o meu foco está no eixo x, no meu eixo real. Então, aqui eu tenho o meu eixo real, que é x. Os meus focos vão estar aqui, tá? Então, isso quer dizer que eu vou ter uma hipérbole com os focos, o F1 e o F2, no eixo real, tá? Que nós temos o eixo dos imaginários, que é o y. Para eu achar o foco, eu tenho que achar as coordenadas do F1, quem é x e quem é y do F1, e quem é x e quem é y do F2. Para eu achar isso, eu tenho que saber qual é a distância da minha origem até o meu F1. Que distância é essa aqui? Eu vou chamar de C. Então, eu preciso saber quem é C, que é a distância que vai do meu F2 até a origem, do meu F1 até a origem. Se eu achar que distância é essa, eu vou saber quem é esse ponto aqui. Aqui o Y eu sei que é 0, porque está sobre o eixo, tá? Então, aqui o Y é 0. Agora, quem é o meu X? Não sei, o meu X eu vou descobrir. Quem é esse ponto aqui? Ó? Em que distância do zero o meu F1 está? É isso que eu vou saber agora, descobrindo quem é o C. Como é a minha equação? X ao quadrado sobre A ao quadrado
menos y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Então, quem é o meu a ao quadrado? 25. Quem é o meu b ao quadrado? 9. Então, vocês vão lembrar do Teorema de Pitágoras. Nós temos aqui que o c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Quem eu quero descobrir? O c. Tá? Eu quero descobrir a distância do zero até o F1. Eu tenho a e eu tenho b. Então, só me resta saber o c. Então, o c ao quadrado vai ser igual a ao quadrado, 25, mais b ao quadrado, 9. Então, c ao quadrado vai ser igual a 25 mais 9, 34. C vai ser igual a raiz, esse 2 foi em forma de raiz de 34. Só que é mais ou menos, tá? Que eu estou falando de raiz, mas é só para eu associar aqui o meu ponto. Então, quem é o meu ponto F1? Menos raiz de 34 e 0. O y aqui é 0, porque ele está no eixo x. E aqui vai ser raiz de 34, positivo, e o y vai ser 0, porque está no eixo x. Então, aqui eu teria mais ou menos 5,8. Raiz de 34 é mais ou menos 5,8. Só para me situar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5,8 seria ali, ok? 5 inteiros e 8 décimos. Bem, então, o problema me deu quem era o A, quem era o B, o A ao quadrado, o B ao quadrado. Se eu precisasse descobrir quem era o A, era só fazer A ao quadrado igual a 25, A igual a 5. B ao quadrado igual a 9, B é igual a 3, tá? Seria fácil de eu descobrir se eu precisasse de outras informações. Vamos para mais um problema? Vamos lá? Ache a distância focal. Y ao quadrado sobre 9 menos x ao quadrado sobre 4 é igual a 1. Então, o que me foi dado? A equação. E por essa equação, eu tenho como saber. É a minha distância focal. Qual é a minha distância focal? É 2c, lembra? É o c, que é a distância do F1 até o 0, mais o c, que é a distância do F2 até o 0. Então, c mais c é 2c. Isso que eu quero saber, o c. Mas o que eu tenho aqui é o A e o B. Por quê? Como é que é a nossa equação? Vamos lembrar? Y ao quadrado sobre A ao quadrado menos x ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Então, aqui eu tenho quem é A ao quadrado, quem é B ao quadrado. Mas vamos observar que aqui não está o x primeiro. Aqui o y está primeiro e o x está negativo. Quando isso acontece, é porque a nossa hipérbole não está na horizontal, ela não está no eixo x, ela está no eixo y. Então, nós vamos ter isso aqui, ó. Tá? A nossa hipérbole vai estar aqui, ó. Então, aqui vai estar o nosso F1 e o nosso F2 aqui no eixo y, no eixo dos imaginários, tá? Aqui vai estar o nosso x, que é o eixo real. Então, aqui vai estar o A, aqui vai estar o B, tá? E o nosso C vai aqui, do F1 até o 0, aqui vai ser o C, e do F2 até o 0, vai ser o C. É essa distância focal aqui entre o F1 e o F2 que eu quero saber. Quem é o C? No caso, eu quero saber quem é o 2C. F1 até o F2 é igual a 2C. Mas para eu saber quem é 2C, eu preciso saber quem é o C, né? Preciso saber essa distância aqui. Então, o que eu posso utilizar? Posso utilizar o Teorema de Pitágoras, porque eu já tenho o A ao quadrado, eu já tenho o B ao quadrado, eu só preciso saber quem é o C. Então, eu vou botar que o C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. C ao quadrado é igual a ao quadrado. Quem é ao quadrado? 9. Mais B ao quadrado. Quem é B ao quadrado? 4. C ao quadrado é igual a 13.
Então, C vai ser igual a mais ou menos raiz de 13. Tá? Bem, o 13 eu não posso tirar da raiz. Então, vai ficar na raiz de 13 mesmo. Tá? Então, eu já achei o meu C. Então, a distância focal, ou seja, a distância do meu F1 até o meu F2 vai ser igual a 2 raiz de 13. Tá ok? Então, essa é a distância aqui do F1 até o meu F2, que é igual a 2C, é igual a 2 raiz de 13. Essa distância do F1 aqui é raiz de 13. Aqui também é raiz de 13, só que é negativo, porque está abaixo do eixo X. Tá? Então, a distância vai ser 2 vezes raiz de 13, ou seja, 2 vezes C. Tá? Se o C é raiz de 13, 2C é 2 vezes raiz de 13. Ok? Então, essa aqui é a minha resposta, a minha distância focal. Bem, gente, essa foi a aula de hipérbole. Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar com os amigos, de deixar seus comentários e continuar acompanhando as aulas, ok?